Pastor Augusto, Sâmia, nosso abraço para vocês aí, por onde quer que vocês estejam andando. Glória a Deus. Que bom você permitir a gente entrar na sua casa, viu? O desejo do nosso coração é que a palavra e a unção que está neste lugar alcance você aí também. Então, para isso, abra teu coração, para você receber tudo aquilo que o Espírito Santo quer fazer no nosso meio e na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí comigo em Marcos, capítulo 5. Eu comecei falando aqui a respeito de fazedores da história. E quando alguém for escrever a respeito dos dias de hoje, eles vão escrever a nosso respeito. Havia uma multidão ali dos que criam na rua, como é que chama essa rua principal aqui? Gomes Pereira. Rua Gomes Pereira. Havia ali uma multidão de pessoas que criam, até várias igrejas. Uma multidão dos que criam. Talvez alguém possa escrever isso no futuro. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: será que alguém vai nos enxergar no meio da multidão e escrever especificamente o seu nome, o meu nome, porque algo de sobrenatural aconteceu na sua vida naqueles dias? Se transporte para 10 anos futuros. Daqui a 10 anos futuros, você olhando para esse dia, para esse momento, você vai lembrar de diversos rostos. Você vai lembrar de diversos rostos aqui e alguns, a maioria talvez você tenha esquecido. Ah, mas tinha aquela pessoa. O João teve a sua vida impactada naquela noite, porque ele tocou em Deus. E o poder de Deus alcançou a sua vida. Alguém vai ter escrito isso. A grande questão é: o nosso nome vai estar escrito ou nós vamos estar sendo chamados de a multidão? Essa é a questão. Nós não podemos ser encontrados simplesmente no meio da multidão, amados. Porque quem encontra com a palavra, quem tem a sua vida tocada pela palavra, não pode ser mais a mesma pessoa. Todos os relatos bíblicos que nós vemos, quando uma pessoa encontra com Jesus, a sua vida é impactada. A sua vida não é mais a mesma. Ela deixa de ser um anônimo e passa a ser alguém com nome. E ainda que não tenha o seu nome revelado, tem a sua identidade fornecida. Ah, era o filho de Timeu. Ah, era aquela mulher que há 12 anos sofria. Podemos não saber o nome dela, mas sabemos que existiu aquela mulher. Não era uma mulher qualquer, era aquela mulher que 12 anos sofria com uma doença. Estás a perceber, irmãos?
Nós não podemos passar por essa vida, passar pela história da nossa vida, simplesmente sem marcarmos território, sem marcarmos a nossa história. A ponto de que alguém, ao escrever a nosso respeito, diga somente, era uma multidão daqueles que criam. Não, amados. Era o Márcio, era o João, era o Antônio, era o José, era a Maria, era o Carlos, era o Vitor, era o Paulo, era o Joaquim. Tem que ter um relato. Agora, o que faz diferença para que o seu nome seja arrolado nesse rol? Amados, em Hebreus 11 tem ali uma galeria dos heróis da fé. Diversas pessoas são ali arroladas como sendo aqueles que viviam pela fé. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: Hebreus 11, a galeria da fé pode continuar sendo escrita hoje com o seu nome, com o meu nome? E o que faz o seu nome e o meu nome ser merecedor de entrar nessa galeria? O que nós fizemos? Pela fé. Pela fé. O que nós movimentamos? O que nós fizemos? O que aconteceu de sobrenatural na nossa vida? Pela fé, pregamos aos portugueses e milhares de milhares de milhares foram alcançados. Pela fé. Amados, nós vamos viver dias daqui para frente de muita manifestação de poder de Deus. De qual lado da história você vai estar? De qual lado da história eu vou estar? Vou me incluir nesse meio. Vou me incluir nessa história, vou me incluir nesse negócio. De qual lado da história nós estaremos? Porque essa chamada responsabilidade não é do ponto de vista de um pregador apontando para você, mas é do ponto de vista de alguém que faz parte da igreja, corpo, organismo vivo, que precisamos nos conscientizar. Eu, você, cada um de nós, você que está em casa, você que está do outro lado do mundo, não sei onde você está também, nós precisamos nos conscientizar da emergente necessidade de se pregar o Evangelho de Jesus Cristo, para que as coisas aconteçam. Não vai acontecer porque é no meu poder não, querido, que eu não tenho poder nenhum. Mas eu sou canal, você é canal. Deus se move nessa terra e o mover dele nessa terra é através dos seus pés, é através das suas mãos, é através da sua boca, amado. Somos nós que temos a obrigação de anunciar o Evangelho. E o Evangelho, querido, ele é o poder de Deus. Está na hora de nós conscientizarmos disso e começarmos a andarmos mais rápido, a acelerarmos o passo. A toada da agora para frente, amado, não é mais a toada de andar devagar, mas a toada agora para frente é de nós acelerarmos a passada, porque nós temos muita coisa para fazer, nós temos chão para percorrer, nós temos vidas para alcançar. Eu vou primeiro tirar uma cesta. Não, amados. Não tem tempo para cesta.
Desculpa falar, mas não tem tempo para cesta. E eu gosto da cesta. Mas entendam bem o que eu quero dizer. Não tem tempo para cesta mais. Para que venham as multidões. Os fazedores da história precisam se levantar e ir. Não virá multidão se os fazedores da história continuarem tirando a cesta. Nós desejamos muito, amados, desejamos muito ver essas cadeiras todas tomadas de pessoas. Nós desejamos muito ir para um espaço maior. Nós desejamos, e eu creio nisso. Mas de desejo, nada acontece. O desejo é a primeira parte. Primeiro nós desejamos. E depois nós alcançamos. Nós fazemos acontecer. Ninguém na história da humanidade fez nada de transformador dormindo a sesta. Ninguém fez nada de extraordinário enquanto descansava. Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele não chamou nenhum discípulo desocupado para serem seus apóstolos. Nenhum. Todos tinham uma ocupação e trabalhavam duro. Por quê? Porque era necessário para aquela empreitada, era necessário para aquele momento, que aqueles homens fossem fazedores da história. Fazedores da história. Não há mais tempo para nós ficarmos contando a história dos outros. Não há mais tempo para nós contarmos os feitos e grandes feitos daquele irmão abençoado, daquela igreja poderosa, daquele país maravilhoso. Não, amados. É chegado o momento de nós fazermos a história. É a nossa vez. Chegou a sua vez, chegou a nossa vez, chegou o momento que o Senhor requer de Portugal, que nós nos levantemos como nação para poder alcançar esta nação, para que esta nação impacte toda a Europa. Eu acredito muito em sinais e símbolos, sabe? Eu acredito muito nisso, em sinais e símbolos. Não que os sinais e símbolos em si mesmos, eles sejam a expressão exata daquilo que vai acontecer. Ou que ele seja algo, tá vendo? É de Deus fulano, é de Deus Beltrano, só porque ele é um sinal e símbolo. Não, amados, nada a ver com isso. Mas eu creio em sinais e símbolos. E por falar em sinais e símbolos, eu fico a pensar, Portugal ele está se colocando economicamente, politicamente, como referencial para todas as nações do mundo. Tem um homem aí que virou agora, que é português, que virou presidente da ONU, é isso mesmo, né? Ele vai poder fazer alguma coisa por Portugal, para o Evangelho? Mas sinal e símbolo de algo que Deus está mostrando para nós. Ei, português. Ei, povo português. Chega.
Chega de ficar vivendo naquela vida passada, onde Portugal era tido como o pior país da Europa. Ei! Deus está querendo fazer algo com Portugal e está mostrando, apontando, olha, tá vendo? Eu estou levantando pessoas para poder mostrar para vocês que vocês podem alcançar lugares superiores, que vocês podem fazer diferença no meio da sociedade. Eu estou mostrando para vocês sinal e símbolo. Esse homem não vai, volta a falar, ele pode até fazer alguma coisa, mas a minha expectativa não está nele. Estou me fazendo compreendido? A minha expectativa não está nele, mas eu vejo essas coisas e fico pensando assim, olha, Deus quer fazer algo no meio do povo português que ele nunca fez antes. Ele quer fazer algo no meio do povo português, algo diferente, para que o povo português se levante como nação, para poder alcançar outras nações. Fazedores da história. Eu e você. Estamos vivendo nesse tempo. Para quê? Você pode acreditar nessa história que eu estou te contando, ou não. Você pode sair aqui essa noite e dar de ombros. Não diz nada a meu respeito. Ou você pode acreditar nisso e tomar isso para si, e falar assim, a minha vida não é mais a mesma. Eu faço parte do povo que faz a história acontecer. Eu volto a falar, as multidões só virão se os fazedores se levantarem para fazer. As multidões virão quando os fazedores se levantarem. Está na hora de nós nos levantarmos para fazer. Você abriu sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Marcos 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, nós vamos ler um pouquinho, tá, amados? Tenha paciência comigo aí, porque esse texto é longo, mas eu preciso lê-lo completo, para que nós compreendamos perfeitamente a intenção deles estarem juntos nessa porção da palavra. Amém? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está... gente, deixa eu só... Eu não aguento, não. Eu não consigo ler uns negócios desses aqui de jeito, não. Insistentemente lhe suplicou. Eu fico imaginar... como que a coisa aconteceu? Se transporte para a palavra, se transporte para a cena, se transporte para aquele momento. Insistentemente lhe suplicou. Jesus, 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 por favor, Jesus, por favor, Jesus, a minha filhinha, Jesus, socorre, Jesus, a minha filhinha, ela está morta, ela está morrendo, eu preciso de ti, Jesus, Jesus, acorde, Jesus, venha ao meu encontro, Jesus. É que muitas vezes a gente, ao ler esse texto, a gente passa assim insistentemente. Insistentemente, está aqui, deixa eu voltar aqui. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte.
vem, põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Amados, leia a Bíblia e dê à Bíblia a ênfase que ela está reivindicando para ser dada a ela naquele momento. Amém? Ó, quão bom e suave é que vivam unidos, irmãos. Querida, ali é um ó com aquele acento de exclamação. O escritor de Salmos, ele está se deliciando naquela palavra. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Dê a palavra, dê a ela a ênfase que ela reivindica sobre si no texto que você está lendo. Amém? Não leia simplesmente passando por cima como se nada tivesse acontecendo, não, querido. Tem uma história sendo narrada. Se transporte para aquele lugar e veja a cena e leia o texto vendo a cena. E imagine a cena, como que aquele pai estava gritando e suplicando. Quem suplica, querido, não suplica assim. Se der depois aí acabar a reuniãozinha, só pode passar lá em casa. Não, amado, súplica, clamor, vem, socorre. Mas vamos continuar. Insistentemente ele suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, põe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Ou seja, o pai está dizendo aqui, olha, ela está para morrer. Mas se o Senhor pôr a mão nela, ela vai viver. Ela não vai morrer. 24. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Olha para mim aqui de novo, deixa eu falar para você. 12 anos, Vitor. 12 anos tendo um fluxo de sangue. Gente, ontem saiu um sangue aqui de mim, aqui, assim, ó, de um machucadinho que eu fiz lá na igreja, que eu estava pintando lá, junto com o Leonel. Leonel é um amado querido lá, que Deus me deu lá para poder me ajudar. E, na verdade, eu que estou ajudando ele. Se eu não fizer nada e não atrapalhar ele, já está de bom tamanho. Mas eu procuro ajudar no que posso. Ele é muito bom naquilo que ele se prontifica a fazer. É um servo valoroso, aquele homem. E então eu estava lá, saiu um sanguinho aqui assim. Olha, eu vejo o planeta rodar. Parece que eu vou desfalecer por causa de um sanguinho de nada. Um homem frouxo desse. Mas é sério. Agora eu te pergunto, 12 anos sangrando, amada. 12 anos sem parar. Tendo um fluxo de sangue diário. Aquela mulher devia estar anêmica. Já, com certeza, ela estava anêmica. Gastou tudo que tinha com os médicos e ninguém resolvia nada. 12 anos. Frágil. Ela se depara com quem? Com uma
multidão. Amados, uma multidão vira uma parede. E para uma pessoa frágil e debilitada, essa parede, ela se torna praticamente intransponível. Então, quando nós olhamos e lemos o texto, nós temos que transportar para o momento, para a circunstância. O que aquela mulher estava a fazer? Ela estava tentando com todas as suas forças a última cartada da vida dela. Ela poderia muito bem ali ser pisoteada pela multidão. E se fosse pisoteada pela multidão, querida, ela morreria. Já estava fragilizada mesmo. Percebe, querido, era a última esperança dela, era a última oportunidade da vida dela. Ela ouviu dizer, e fé vem pelo ouvir. E ouvir a respeito de Jesus, através da pregação. Aquela mulher certamente, olha, tem um rabino aí que é diferente. Tem um aí que faz milagres. E ela foi. Sabe, fazedora da história. Ela não se permitiu ser uma mera observadora das circunstâncias, observadora de tudo que estava acontecendo. Não, pelo contrário, ela se levantou do seu leito de enfermidade e ainda que com as forças se esvaindo, ainda que ela estivesse com limitações, com dificuldades, ela foi em direção a Jesus, não se importando com a multidão, não se importando com a parede que estava diante dela. Eu vou passar por essa parede. A parede pode ser grossa, a parede pode ser espessa, mas eu vou passar por essa parede, porque lá está o meu objetivo e eu vou alcançar ele. Fazedores da história. E ela foi. Passa por um, passa por outro, e as pessoas vão apertando, multidão caminhando, querido. Eu não sei se você já teve a experiência de ir num jogo de futebol no estádio, onde o jogo acaba e todo mundo quer ir embora de uma vez só, e de repente você vai embora ali sem querer. A multidão vai te conduzindo e você vai. Eu já tive essa experiência, e o meu menino era pequeno na época, o Arthur. Eu tinha que pegar na mão dele e segurar ele perto de mim. Vamos, porque a multidão está empurrando a gente. É assim ou não? É assim. Às vezes, quando você pega também o comboio ou o metro no horário de rush, de pico, no horário de ponto, obrigado, no horário do ponto, oxe, no horário de ponta, obrigado, no horário de ponta, você entra e sai daquele lugar ali, meu querido, da carruagem, sem querer fazer força, já saiu. E se você não tomar conta, você volta de novo, porque o povo já empurrou você para dentro de novo. Agora imagina essa mulher com 12 anos ali. A multidão ia para um lado, ela ia. A multidão ia para o outro, ela ia. Era multidão, querido, naquelas ruelas apertadas de Israel, de Jerusalém. Pensa nisso. Ruazinha apertada, aquele monte de gente querendo ver o Messias, querendo ver aquele que estava fazendo milagres, e de repente aquela mulher vai chegando próximo, com muito esforço, com muita dificuldade, vai chegando e ela cai. Porque orla das vestes, querido, não é em cima. Orlas das vestes é embaixo. E ela pega ali e cai. E no último esforço, ao caindo, ela toca na orla das vestes. Agora eu te pergunto, querido, quem cai geralmente no meio da multidão é pisoteado. Mas quando ela caiu e tocou em Jesus, aquele que tinha poder para curá-la, tinha poder também de parar a multidão na hora.
Aquilo que poderia ser a sentença de morte dela, Jesus também resolveu. Porque quando ela toca em Jesus, Jesus para e faz um alarde. Quem me tocou? Todo mundo parou naquela hora, ficou todo mundo olhando. Foi você, Pedro, foi você, João, Tiago. Senhor, a multidão te aperta. E perguntas, quem me tocou? Ele fez uma frase que foi poderosa para parar uma multidão. E aquela mulher não foi pisoteada. Pelo contrário, além de não ser pisoteada, ela foi curada. Está vendo a cena? Está a perceber a cena que está se passando? E a pergunta: cadê o Jairo na história? Oi, gente, fala sério. Se coloque no lugar de Jairo. Não dá vontade de pegar aquela mulher e ir lá e pegar ela pelos vestidos dela e jogar ela para o meio da fora. Sai daqui! Não está vendo que ele está indo lá para poder curar minha filha? E você vem interromper tudo? Isso não está na Bíblia não, querido. Eu estou pensando como se fosse eu. Eu precisando de Jesus, vem uma mulher e interrompe a caminhada dele. Para o homem. Aquele que poderia curar foi parado por causa de uma mulher com fluxo de sangue. Vai lá, caridade, vai gastar com remédio com os outros médicos lá. Nem atrapalhar o esquema aqui não, minha filha. Deixa que eu tiro ela. Deixa que eu tiro ela. Talvez Jairo pudesse ter pensado assim, como eu. Ou até você, fala a verdade, que você também pensou do mesmo jeito que eu, né? Fala sério. Imagina você na posição de Jairo. E aí continua o texto. Versículo 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo ser curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Jesus tinha um senso de humor tremendo, cara. Pensa, a multidão, e Jesus pergunta: quem me tocou nas vestes? Fala sério. Eu acho engraçado demais, cara. Perdoe. Eu acho engraçado demais, irmãos, a forma como Jesus tratava as circunstâncias mais simples ou mais complicadas da vida. Com a simplicidade de quem conversa com um amigo. Ah, quanta coisa a gente poderia aprender com Jesus, né? Nessas coisas simples. O Evangelho é uma coisa tão simples, amados. Sabe, deixa eu abrir um parênteses aqui e falar um negócio para você, que Deus tem falado muito comigo nesses últimos tempos. O Evangelho do Reino, querido, ele consiste em pregar Jesus Cristo, tal como Ele é. E passa a régua. Fecha a fatura. É isso. Simplicidade. Sabe, nós temos, eu e você, nós temos que voltar para esse Evangelho. Evangelho da simplicidade. Sermos simples. Sabe, esse negócio de ficar muito... Não me toques. Para.
As pessoas precisam ser tocadas, amado. E elas não serão tocadas com a minha arrogância, com a minha prepotência. Elas serão tocadas pelo amor de Deus que flui através da minha vida. Vai na sua vida a mesma coisa. Amém? Elas vão olhar para você e vão desejar aquilo que você tem. Mas se você tiver arrogância dentro de si, você não vai ser desejado. Mas se você tiver amor, queridos, eles vão desejar isso que você tem. É fácil e simples assim. Simples assim. Voltando aqui então. Fecha parênteses. Então a mulher, 33, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Porque ainda incomodas o mestre? Na boa, irmãos, vamos falar sério. Se essa notícia chega para você, o desespero que você estava, chega doido para chegar lá, para poder ver Jesus tocar na vida da sua filha, para ela ser curada, chega essa notícia, sua filha morreu. Eu tossi o pescocinho daquela mulher. Mas tossia. Está vendo? Olha o que você fez. Por sua causa, o mestre não chegou na minha filha a tempo. Talvez tenha passado isso na sua cabeça. Na minha cabeça. Não sei se passou na cabeça de Jairo. Mas olha o que a Bíblia diz. Versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, sem dar crédito a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga. Sem dar importância a tais palavras, Jesus disse ao chefe da sinagoga, disse a Jairo: não temas, crê somente. Você crê, amado? Você crê? Se creres, verás a glória de Deus. Crê somente. Versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, debochavam dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Só um parênteses aqui, mais um parênteses aqui. Amado, onde há incredulidade, a fé não tem como operar. Muitas vezes a gente você quer orar por algum parente, algum amigo, alguma situação, mas lá naquele ambiente onde essa pessoa se encontra que você quer orar, tem mais 200 pessoas zombando da palavra, ridicularizando a sua crença. Aonde, querido, tem incredulidade, não opera a palavra. O próprio Senhor Jesus disse certa vez que, falando a respeito de Jesus, diz que ele não operou muitos milagres ali por causa da incredulidade. Então nós temos que ser sábios em momentos como esse, sabe? Usar de sabedoria. Sabe, é igual aquele, vamos supor que
Você tem um revólver com uma bala só para poder matar o predador que está vindo atrás de você. Você vai correndo e dar um tiro aleatório? Não. Você vai esperar a ocasião certa para dar um tiro certeiro. Amém? Estão me entendendo, amados? Então, se ali naquele momento, espera as pessoas começarem a ir embora, sabe? Ou então promova uma retirada para um quarto reservado. E ali você vai ter a oportunidade de orar pela pessoa. Seja sábio. Seja sábio. Amém, queridos? Chame 1, 2, 3 pessoas que você sabe que crê como você crê. Amém? Pessoas que creem como você crê vão te ajudar naquele momento. Mas incredulidade, não vai acontecer nada. Continuando. Versículo 41. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. É engraçado, né? Tem uns negócios na Bíblia que é muito interessante, né? Quando aquela mulher começou a sofrer da hemorragia, essa menina nasceu. E as duas histórias se encontram com o fazedor de história. 12 anos depois que aquela menina nasceu, ela se encontra com Jesus. 12 anos depois que aquela mulher estava com fluxo de sangue contínuo, ela encontra com Jesus. As duas histórias se encontram. Amados, quando o propósito se encontra com o Senhor do propósito, nada pode ser igual era antes. Aquela mulher nunca mais foi a mesma. E essa menina, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Vai lá dar comida para ela. Deve estar com fome. Vai lá dar uma comida para ela recobrar as forças. Vai lá. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? O sobrenatural é Deus que faz, mas o natural somos nós que temos que fazer. Fazedores da história. Nós temos que fazer aquilo que compete a nós fazermos. Ele vai fazer o sobrenatural acontecer na minha vida e através da minha vida, na sua vida e através da sua vida. Ele vai fazer o sobrenatural, querido. Mas o sobrenatural, ele precisa encontrar o natural. Para ele encontrar o natural, ele precisa que eu e você estejamos disponíveis para ele, como um vaso de barro nas mãos dele. Um canal livre, amados. Livre para as coisas acontecerem, para as coisas fluírem. Sabe, desimpedido, sem nada que possa atrapalhar. Lá na igreja, que nós alugamos o lugar, eu pedi a Águas de Gaia para ir lá, ligar a água lá para mim. E foi lá um rapaz, ligar as águas. Quando ele chegou lá, ele ligou, fez tudo certinho, colocou o relógio, ligou. Relógio. Como é que chama? Contadores. Os contadores não paravam de contar, só contando. Mas aí eu fui lá dentro, nas casas de banho, a água estava sendo assim. Ora, tinha alguma coisa errada ali.
E aí ele pegou e resolveu mandar uma equipe técnica para avaliar o que estava acontecendo. A equipe técnica voltou lá 2, 3 dias depois, uns 3, 4 dias depois, e foi fazer a avaliação. Aqueles canos, aquela loja estava há algum tempo já sem nada funcionar ali, sem arrendamento ali. E aquele canal, aquela rede que vinha lá da rua até o contador, tinha acontecido um negócio, como é que chama, como é que é o nome que ele deu? Deu uma corrosão nos canos. Ferrugem, calcinou. Ele usou essa expressão. Calcinou tudo aqui, está há muito tempo sem usar. Falei, tá bem. Aí ele foi mexendo, começou a mexer aquele lá, mas saía tanta sujeira. E aí ele estava me explicando. Porque a água ali, aquele encanamento velho, foi calcinando. Foi a sujeira, a ferrugem foi incrustando, acumulando, que impedia que a água chegasse até as torneiras com pressão. Amados, eu e você não podemos calcinar. Nós não podemos ter nada que obstrua a passagem do fluir, da unção de Deus para a vida das pessoas. Temos que estar livres, desimpedidos. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir aquilo que tem dentro de você, amado. Você já tem a unção dada por Deus. Deixa fluir, deixa fluir. Preocupa não, deixa fluir, vai acontecer. Vai acontecer. Quando o céu invade a terra. Uau. Olha, algumas coisas eu percebo dessa passagem. Primeiro o seguinte, nós vemos aqui duas histórias relacionadas. A história de Jairo e a história da mulher com fluxo de sangue. Duas histórias que se encontram. Ora, duas histórias se encontrando, amados. Tudo poderia parecer terrível, tudo poderia estar dizendo, olha, acabou para sua filha. Mas uma palavra é dada, crê somente. Se creres, aí é que está, eu e você, querido, nós se crermos, nós nos tornaremos fazedores da história. Qual lado da história nós vamos estar? No meio daquela multidão, andando e só olhando, só para ver? Como aquelas pessoas que estavam na casa de Jairo. Quero só ver agora, a mulher já morreu, quero ver o que ele vai fazer. Chegou tarde, a menina já bateu as botas. Zombeteiros, zombadores, pessoas que não se importam com o sofrimento e a dor alheia, não estão nem aí para o que a família estava passando, simplesmente ridicularizavam a chegada de Jesus. Quero ver agora. Aquela porta ali, você pode sair, por favor? Foi botando para fora. Foi botando para fora. Sai todo mundo. Só fica o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. O resto todo mundo pode sair. Pessoas sem compaixão, queridos. Jesus, ele se movia pela compaixão com as pessoas. Ele tinha compaixão, compaixão, compaixão. Duas histórias. E algo em comum entre elas. Primeira coisa que eu vejo em comum entre elas é fé. Hebreus 11:1 fala assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem,
O fato de não se ver não significa que não existem. Você pode não ver, mas existe. O ar você não vê, mas existe. Senão você estava duro aí, ó, durinho, durinho. É pelo fato de que você respira um ar que você não vê que você está vivo. Versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? O texto fala. O texto diz, mas eu quero ajudar você a pensar um pouquinho além do que o texto está dizendo. O texto diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Isso é fato. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas sem fé é impossível agradar a Deus por um outro fato muito importante. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, palavra de Deus. Agora eu vou perguntar para você o seguinte: a fé vem como? Ouvir e ouvir a palavra. Quem ouve, ouve alguém. Sim ou não? Sim. Agora, quem está falando gosta de ser ouvido? Sim ou não? Sim. Imagina se eu estivesse falando aqui para vocês agora e todos vocês, de uma só vez, resolvessem ir embora. Levanta, todo mundo levanta daqui e vai embora. Eu fico aqui com o microfone na mão. Vocês acham que eu ia agradar disso, dessa atitude de vocês, dessa postura de vocês? Não mesmo. Eu ia ficar envergonhado, em primeiro lugar. Eu ia ficar triste, em segundo. Ia ficar decepcionado, em terceiro. Sim ou não? Sim. A mesma coisa é Deus, amado. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque Ele requer que quando Ele fala, você acredite naquilo que Ele está dizendo. Você pare para ouvi-lo. Por isso que Romanos fala, sem fé é impossível agradar a Deus, a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus. Oi, então quando eu paro para dar crédito e ouvir a palavra dele, eu agrado a ele. Amém, amados? Porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E eu posso agradar a Deus quando eu dou crédito àquilo que Ele fala. Aquele homem, Jairo, ele creu. Ele creu naquilo que Jesus estava falando para ele. Crê somente, ele creu. Crê somente. Ele poderia muito bem falar assim, ah, Jesus, ó, faz o seguinte, já morreu mesmo, precisa... Jesus, não precisa de ir, ela já morreu, o que você vai fazer lá? Ela morreu. Crê somente. Aquela mulher com 12 anos, ela ouviu dizer, e pela fé ela foi e tocou em Jesus. Querido, se ela não tivesse fé, ela não teria ido contra a multidão. Se ela não tivesse fé, ela não teria ido tocar em Jesus. Se ela não tivesse fé, ela não iria estender as mãos para tocar na orla das suas vestes. Ela teve fé. Fazedor de história tem que ter fé. Os fazedores de história têm que ter fé. Se creres, é você que tem que crer.
O fazedor da história tem que crer. O fazedor da história tem que ter fé. O fazedor da história tem que ir contra a multidão. O fazedor da história não pode se conformar com a situação. Rimou. Deu rima. Outra coisa que eu vi que tem similaridade nos dois casos é a paciência. Hebreus 6,15 diz assim: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Os dois, queridos, os dois casos. A mulher teve paciência para chegar até Jesus, ainda que a multidão não quisesse permitir que ela chegasse. Ela teve paciência para poder passar por aquelas dificuldades, por todas as circunstâncias e chegar até Jesus. E Jairo teve paciência para poder esperar aquela mulher abençoada vir até aqui e procurar uma cura enquanto a minha filha está morrendo. Ele teve paciência. Soube esperar. Assim como Abraão, que teve paciência para esperar a promessa se manifestar. Terceira coisa que eu vejo em comum é que os fazedores de história, e aqui eu vou encerrar, os fazedores de história, eles têm em comum que eles veem os milagres nas suas próprias vidas. Fazedor de história crê somente. Se creres, verás a glória de Deus, não na vida dos outros, mas na sua própria vida. Mateus 13:55 diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Queridos, olha esse texto aqui. Essas pessoas, esses observadores da história, eles não desfrutaram de milagres nas suas vidas. Eram apenas observadores. Eles não contemplaram milagres nas suas próprias vidas. Mas em João 11:40, diz assim: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora! Saiu aquele que estivera morto, tendo seus pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Aleluia! Amados, fazedores da história. Fazedores da história, veio o milagre acontecer na sua própria vida. Fazedores da história não espera acontecer, amado. Fazedores de história vão ao encontro da história. Fazedores da história escrevem o seu nome na história. Assim foi com Jairo. Está lá escrito para todo mundo ver. Tem mais de 2000 anos que falaram isso. Tem mais de 2000 anos que aconteceu. Está lá Jairo. Tem mais de 2000 anos. E aquela mulher, o que se passou na vida daquela mulher, está escrito e todo mundo repete isso pelos 4 cantos da terra. Uma mulher com fluxo de sangue havia 12 anos, foi alcançada. Por quê? Porque ela se tornou fazedora da história.
fazedores da história. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, você vai ver a história se manifestando diante dos seus olhos. E o milagre alcançando a sua vida. O poder de Deus alcançando a sua vida. A glória de Deus alcançando a sua vida. Se creres. Se não creres, vai ser um observador o resto da vida, meu irmão. Vai ficar observando e nada acontece. Se creres, serás um fazedor da história. Vamos ficar de pé. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas vão acontecer na vida daqueles que creem. Grandes coisas vão acontecer na vida daqueles que creem. Paulo me deu aqui uma palavra aqui que traduz muito bem isso que nós estamos vivendo agora. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Está lá em Efésios capítulo 5. É chegado o momento de nós nos levantarmos, de nós despertarmos, para vivermos aquilo que nós precisamos viver. Grandes coisas o Senhor quer fazer neste lugar, mas não é aqui neste lugar não, nesse prédio não, querido. Grandes coisas começam a acontecer a partir da minha vida e da sua vida. Vamos cantar esse pedaço de novo? Grandes coisas estão por vir. Mas eu quero que você faça assim, ó. Você vai botar a mão aqui, ó, dentro de você. Bota a mão aí na sua barriga. Bota assim, ó. Pode colocar a mão na sua barriga, não tem problema não. Coloca a mão aí. Tem um rei habitando aí dentro, querido. Você tem um rei na barriga. Rei dos reis. O Senhor dos senhores habita em ti. Vamos cantar. Grandes coisas vão acontecer aqui. A partir daqui.
Porque se aqui dentro acontecer algo, tudo em minha volta vai mudar. É como uma onda, querido. É como uma onda do mar. O tsunami, uma onda gigantesca, ela não acontece de uma hora para outra, simplesmente, bum, uma onda, surgiu uma onda de 30 metros. Não, querido. Para a onda de 30 metros existir, ela precisou começar com 15 centímetros. Foi se avolumando. Foi se avolumando. Foi se avolumando até se tornar um tsunami. Amém, amados? Ondas. Elas vão se repercutindo exponencialmente. Cada vez mais. E cada vez maiores. Precisa começar de um ponto. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Na minha vida. Na minha vida. Diga isso, na minha vida. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer na minha vida. Na minha vida. Diga para si mesmo, irmão, na minha vida. Grandes coisas. A minha vida. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer na minha vida. Assim, tá bonito. Declara. Declara. Grandes coisas vão acontecer na minha vida. Grandes coisas Estão por vir. Grandes coisas vão acontecer na minha Vida. Se creres, verás a glória de Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer na minha vida. Se creres, grandes coisas, grandes coisas, se creres, grandes coisas na minha vida, a partir da minha vida. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. No Porto. Grandes coisas Vão acontecer em Gaia. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas Vão acontecer neste lugar. Grandes coisas em Portugal. Em Portugal. Grandes coisas vão acontecer em Portugal. Aleluia. Se creres, se creres, se creres. Coisas estão por vir. Grandes coisas Nesta nação. nesta nação. Aleluia, Deus.
aqui. verás a glória de Deus. Obrigado, Pai. Grandes coisas estão por vir. Grandes Coisas estão a acontecer neste Onde estão os fazedores de história aqui? Tem 3, tem 4. Onde estão os fazedores de história aqui? Aleluia. Se creres, serás um fazedor de história. Se creres, serás um fazedor de história. Dê crédito à palavra, meu irmão. Dê crédito a essa palavra. E deixa essa palavra produzir todo fruto para o qual ela foi destinada para produzir na sua vida. Dê crédito a essa palavra. Fé. Paciência. E verás milagres na sua vida, através da sua vida. Amém? Pai, nós te damos graças por essa palavra. Te damos graças, ó Deus, porque certamente grandes coisas já começou a acontecer no meio do seu povo. Certamente tem um tempo novo, Deus. Tem uma estação nova. Oh Deus, o dia virou, a noite findou, o dia raiou. Aleluia. O sol já chegou para brilhar. E nós faremos a história contigo, Pai. Eis-nos aqui para escrevermos a história de Portugal, para escrevermos, ó Deus, uma nova estação para esta nação, para escrevermos, ó Deus, tudo aquilo que você queira fazer em nós e através de nós, para alcançar esta nação, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vão em paz e sejam todos abençoados através da prática da palavra de Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Diga assim: está a funcionar na minha vida. Eu não sou um mero observador, eu sou um fazedor, porque eu creio na palavra de Deus e ela mudou a minha vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste